Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, segunda-feira, graças a Deus, 5 de julho, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome. Quanto mais dependemos desse nome, mais estamos sendo salvos primeiro de nós mesmos. E depois, se nós continuarmos invocando esse nome tão precioso, nós podemos, com certeza, essa salvação, essa paz dentro de nós, chegar até a nossa família. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, não percam mais tempo. Invoquem o nome do Senhor. Quanto mais você e eu invocarmos, com certeza estamos indo ao caminho do reino de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estivermos sentindo a presença de Deus dentro do nosso ser ardendo como uma tocha, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês hoje a sua necessidade. Portanto, amados e amadas irmãs, lembre-se, ao ler a palavra, se abram completamente para Deus. Amém? Para que Ele possa revelar e dar as porções que eu e vocês precisamos todos os dias. Louvado seja Deus. Graças a Deus. E hoje, graças a Deus, já falei, já são 5, né? Hoje começa o livro de Primeiras Crônicas, capítulo 1 ao 2, 22. Atos 23, 12 ao 35. Salmos 3 e Provérbios 18, 14 e 15. Leiam com calma, mas para quem vai trabalhar, ainda dá para ler, nem que seja um salmo. Amém? Louvado seja Deus. E fala em salmo, o Salmo 3, graças a Deus, esse salmo aqui é uma confiança em Deus na adversidade, que fala sobre a confiança em Deus, aqui era Davi, né? Ele confiava em Deus, mesmo estando nas adversidades. E aqui o 3, eu falei um pouco sobre invocar agora, né? Invocar toda a vida, como eu digo. Aí o 3, 4 ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Por isso, amados e amadas irmãs, como é bom a gente invocar o nome do Senhor. Aqui Davi está dizendo que com a voz dele ele clamava. E do santo monte Deus atendia a ele, graças a Deus, respondia, né? Ao 5 ele completa dizendo, ó, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Estão entendendo, né, santos? Nosso Deus, ele é todo confiável. Vamos confiar nesse Deus. Assim que, antes de se deitar, clamar. Quando acordar, como hoje, neste momento, clamar também. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração e também tem o alimento diário. Alimento diário, esse que volume 3, que traz muitas pepitas bem desfrutável. É só nós lermos com calma as porções que Deus tem dado todos os dias no alimento diário. Alimento diário, cuja série é a Igreja, coluna e base da verdade. A igreja é
não podemos mais ficar em dúvida. Ela é coluna e base da verdade. E o título geral é Deus manifestado na carne. Hoje é possível, sim, Deus ser manifesto em mim e em vocês. É só nós se abrir completamente para que Ele possa nos encher da sua palavra. Louvado seja Deus. Foi escrito pelo nosso querido André Dong e Miguel Ma. Homens igual a mim, a vocês, mas que se abrem para Deus, para que Deus possa trabalhar neles e eles passar o que Deus tem falado aos corações deles. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, segunda-feira, quarta semana, graças a Deus, o título começando Tu, ó homem de Deus. Ó Senhor Jesus, aqui Paulo falando para Timóteo. Ó Senhor Jesus. A leitura bíblica é 1 Timóteo 1:3, 7. Depois 3, 4 ao 7. Depois 4, 6, 16. Leitura bíblica hoje é bem desfrutável. E ler com oração é o que está aqui. Tu, é o título da semana. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Portanto, amados e amadas irmãs, aqui Paulo encorajando Timóteo para ele fugir destas coisas. O que seriam essas coisas? Coisas que não agradam a Deus, coisas que não edificam a igreja. Isso ele falou para Timóteo e hoje com certeza é para mim e vocês. Vamos fugir das coisas que não edificam a igreja. Oh, nós temos que seguir a justiça, temos que seguir a piedade, a fé, o amor. É isso que nós devemos seguir todos os momentos. Amém? Tudo isso é em Deus. Amor, piedade, fé. Tudo é Deus. Ele tem tudo isso. Ele é justiça, ele é a piedade, a fé e o amor. Amém? Isso eu e vocês precisamos estar junto dessas pessoas que estão desfrutando dessa justiça, que é o próprio Senhor. Aí o título é assim: Ser um homem de Deus. O que é ser um homem de Deus? Ser um homem de Deus é aquele ou aquela que obedece completamente ao Senhor, que faz a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Mas sempre lembrando, é difícil fazer a vontade de Deus, não é fácil, mas é possível, porque nós já temos o Espírito. Louvado seja Deus. E aqui tem muitos pontos bons. Hoje é um pouco comprida a leitura, gente, muito comprida, mas são 13 parágrafos, cheios de luz. Mas aqui, claro, não vou ler esses 13 parágrafos, mas vou ter alguns pontinhos. Por exemplo, do parágrafo 2, eu vou tirar aqui, diz assim: Deus deseja ser manifestado em todo o nosso ser e em todos os aspectos do nosso viver. Isso aqui é muito importante. Eu e vocês precisamos deixar Deus ser manifestado em todo o nosso ser. Por isso que nós precisamos exercitar o Espírito. Aí aqui diz assim: lembra-me das palavras do irmão Dong, servo do Senhor, que sempre dizia: a vida da igreja não é somente o viver de reuniões, mas inclui o ambiente familiar, as reuniões da igreja, o espaço profissional e o convívio social. Portanto, a vida da igreja começa aqui. Primeiro, ela começa na nossa casa, né? A vida da igreja começa na nossa casa. Nós damos testemunho da vida da igreja em nossa casa. Depois, ele falou que sobre a igreja não é somente o viver de reuniões, mas inclui o ambiente familiar. Claro, começa logo na nossa casa, graças a Deus. Depois da nossa casa, nós temos o espaço profissional, no nosso trabalho. Nós podemos, sim, expressar o Senhor e viver a vida da igreja no nosso trabalho.
e com o convívio social na sociedade. Louvado seja Deus. Isso quer dizer que todos os aspectos da nossa vida estão incluídos no viver da igreja. Então, a igreja, como coluna e base da verdade, inclui a totalidade de nosso viver. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos termos cuidado. Vamos dar exemplos e testemunhos aonde nós estivermos. Aí vou dar um pulozinho, até no 6. Ele tem uma frase que me chamou muita atenção. Ela diz assim: olha, se queremos viver a vida, se queremos servir, aliás, a Deus, precisamos ter essa visão, recebendo-a com a consciência pura. Deus quer que o expressemos, mas precisamos saber que Cristo revela a Deus e a igreja revela a Cristo. O ministério de Deus é Cristo. O ministério de Cristo é a igreja. E o grande ministério é Cristo e a igreja. Louvado seja Deus. Portanto, amados, eu e vocês precisamos saber que o mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. Ó Senhor Jesus. Aí por isso que ele disse assim no fim disso. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja, e o grande mistério é Cristo e a igreja. Portanto, eu e vocês precisamos estar convictos que o grande mistério nesta terra é Cristo e a igreja. Louvado seja Deus. E a igreja, eu e vocês estamos incumbidos nessa igreja, graças a Deus. Portanto, eu e vocês precisamos dar valor ao viver da igreja. Louvado seja Deus. Aí no 7, é bem pequenininho, mas é bem desfrutante assim. Quem conserva o ministério da fé, expressa o ministério da piedade, que nos é revelado no capítulo 3 de 1 Timóteo. Dessa porção bíblica, extraímos características que qualificam um homem de Deus, tais como governar bem a própria casa, cuidar da igreja de Deus e possuir bom testemunho dos de fora. Portanto, amados, aqui já diz tudo. Nós que servimos ao Senhor, graças a Deus, precisamos estar bem convictos que nós precisamos cuidar bem, primeiro, da nossa casa, depois cuidar da igreja que é de Deus e possuir o que? Um bom testemunho dos de fora. Por quê? Porque quando nós estamos dando testemunho do Senhor, alguém está vendo lá fora. Isso com certeza chama atenção e aquela pessoa pode ficar atenta, nos observando, e através desse testemunho que eu e vocês podemos dar sobre a igreja, ela pode crer. Lembre-se bem. Louvado seja Deus. E para findar, ele fala sobre as características. São 9 características. Veja só as 9 características. Primeiro é alimentar-se com as palavras da fé e do bom ensinamento. Segundo, exercitar-se na piedade. Labutar na palavra e nas coisas de Deus. Aplicar-se à leitura e ao ensino. Não se negligente, não ser, aliás, negligente, aliás, com o dom que há nele. Medita na palavra e ser diligente. Cuidar de si mesmo e do ensino que ministra a outros. Continua em todas essas práticas, perseverando. O 8 é assim. E o 9, para fechar o 9, diz: guardar, praticar e viver todas as características, salvando a si mesmo e também seus ouvintes. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, essas 9 características, com certeza nós fazemos, isso é muito difícil. Sim, pode ser muito difícil. Mas, lembre-se, se nós exercitarmos nosso espírito, com certeza, isso nós podemos desfrutar a todo momento. E aqui no fim, até o 12, fala sobre o bom ministro de Cristo. Ele diz: o bom ministro de Cristo não se preocupa exclusivamente consigo mesmo, mas tem cuidado com os demais. É isso que Paulo fazia. Paulo é um bom ministro de Cristo. E ele
não se preocupava com ele mesmo, mas dos outros. Podemos concluir que, olha, que ser um bom ministro de Cristo está ligado o quê? À questão da obra. Louvado seja Deus. E, para findar, essa frase eu não vou deixar de dizer, amados. Esse encorajamento, galera. No 13 ele diz, querido leitor, à medida que crescemos em vida, amaremos mais a Deus e aos irmãos, cuidando mais deles. Não veremos os irmãos como um problema, pois seremos muito cuidadosos com eles, como um irmão mais velho que cuida dos demais. Que o Senhor nos dê tal crescimento. Aleluia. Amém? Por isso, amados, nós temos que ser esses e essas que têm cuidado uns com os outros. É assim que Deus ensina. Vamos cuidar dos nossos irmãos. Vamos cuidar dos nossos jovens. Isso é muito agradável diante de Deus. Amém? Cuidar uns dos outros. Encorajar uns aos outros. Amém? Louvado seja Deus. Isso é possível. Jesus é o Senhor.